Vamos ver quem serão os indivíduos muito corajosos que, né, já estão presentes, né? Aliás, não é nem uma questão de coragem, porque os que não estiverem na hora que eu chamar vão vão ter que se ver comigo depois, né? Como acontece presencialmente. Na verdade, verdade verdadeira, verdadeira, vamos ver se a gente consegue começar a sabatina hoje, né? Porque nós temos praticamente dois contos para falar ainda, e são dois contos bastante complexos, particularmente o Igreja do Diabo, né? Que é um dos seis contos do Machado que a gente trabalhou, né? Está trabalhando, é o mais complexo de ler, porque ele tem muita referência, ele vai lá para Esopo, ele vai para Rabelais, ele vai para Aquiles, para a mitologia grega, né, para Ilíada, para Odisseia, né? Então ele tem muitas referências intelectuais e os nós de raciocínio que são dados no conto tornam esse conto um pouco mais complexo no que se refere à questão da leitura, tanto que de todos os seis, ele é o mais difícil de ler, assim, né? A linguagem mais difícil, né? Porque não é uma coisa muito típica do Machado. A leitura do Machado é uma leitura que flui muito bem, né? Ele escreve de forma elegante, mas é uma leitura que flui muito bem. A Igreja do Diabo, talvez por conta dessas interferências, né, de intertextualidades, né, e tudo mais, ele acaba ficando mais pesado, mais difícil de ler. Mas, como o Machado é muito inteligente, ele não quer cansar o leitor dele, ele pegou um conto que não é longo, é um conto relativamente curto, né? E dividiu ele em quatro partes, para você dar aquele fôlego, assim, né? Aquele tanto de informação, aquele tanto de coisa que acontece ali, de repente para, né? E começa um outro capítulo para você renovar seu fôlego. Mas, antes dele, nós temos o pai contra a mãe. Raul, até agora eu não entendi por que aquele conto se chama pai contra mãe. Ué, a mulher está esperando uma criança, não tá? A mulher do Cândido, a Clara. A Clara está grávida. E vai chegar. Ah, agora o Roberto resolveu aparecer, gente. O Roberto resolveu aparecer, resolveu que quer carinho, está fazendo assim para mim, na minha mão, né? Dizendo tipo assim, ixi, quer coceirinha no papo, no pescoço aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Vem cá. Vem aqui, papai. Deixa o pessoal te ver. Oh, meu Deus. Tá dando para ver bem a orelha dele. Deixa eu... Não dá, não. Tá, não. Daqui a pouco ele vai querer subir no meu colo, provavelmente. Ah, meu Deus. Aí. Ai. O que eu falei? Oi, gente. Tudo bom? Ai, meu Deus. Peraí. Ai. Você até mudou a luz aqui, Roberto. Oh, meu Deus. Oi. Ai. Você não quer ficar aqui? Então fica aqui, fica do meu lado aqui, prestando atenção na aula. Ah, mas essa luz vai ficar chata desse jeito? Quando acabar a quarentena, tem que levar ele lá, né? Pois é, eu acho que eu vou levar ele mesmo. Vocês conhecerem o rapaz ao vivo e a cores. Acho que hoje ele vai querer ficar assistindo a aula aqui com a gente. Então, vamos, vamos lá. Meninos, por que pai contra mãe? Uai, a Clara está grávida e a ideia de ter uma criança passa de ser, né, um grande desejo, né, da Clara e do Cândido para ser um grande problema, certo? A partir do momento, principalmente, que a tia Mônica começa a colocar os poréns que vão advir, né, da situação de uma outra boca para alimentar o tamanho da orelha. Meu Deus do céu. Os problemas vão advir de outra boca para se alimentar, já que o Cândido não é um cara que tenha
né, um emprego fixo ou coisa parecida. Então, gente, você tem num determinado momento, o Cândido e a Clara vão se confrontar. Então, é ali que estabelece a ideia do pai contra a mãe, né? O pai que vai começar... É, vai deitar ali no sofá e dormir mais um pouquinho, enquanto termina aqui. Depois a gente passeia. Você quer ficar em cima de mim? Vai lá, vai. Quer ir, não? Oh, meu Deus. Ai. Ó, vamos ver aqui. Eu achei que era por Cândido querer muito cuidado dos filhos dele, para isso ele capturou a escrava que seria mãe. Bom, tá. Aí há outra possibilidade. É, é, aí há outra possibilidade. Bem sacado, viu, Eduardo? Não, ele está carente todo dia, Roberto. É, ah, tá, então, primeira coisa, o confronto entre Cândido e Clara, a partir da perspectiva, né, de uma situação financeira que vai se complicar, né? A Clara começando a temer pela situação, né? Ouvindo principalmente ali a tia Mônica, que vai falar que aquela criança, aquele menino, ou aquela menina, né? Não vai ter a condição de sobreviver, né? Diante da falta de uma situação de estabilidade financeira. Lembrando que a Clara vai assim, se desdobrar para conseguir, né, levar dinheiro dentro de casa. A tia Mônica ajuda, né? Sempre essa coisa do parente, né, que ficou viúva, já não tinha uma mulher, né, que ficou viúva, tal, morando com a sobrinha ou com a filha, né? Essa coisa a gente viu isso também no Missa do Galo. Aqui no caso é a tia, certo? E a tia parece a mais preocupada de todas em relação a essa questão de, ai meu Deus do céu, se não der para alimentar todas as bocas, essa tia, ela ajuda, essa tia, ela, obviamente, ela pensa, né, na sobrinha e no genro, não sei o que é, no sobrinho, né, postiço, certo? Mas ela, ao mesmo tempo, ela fica preocupada. Gente, eles são casados, eles têm uma criança. Se não tiver gente de alimentar uma quarta boca, a quarta boca que não vai ser alimentada sou eu, né? Gente, os personagens machadianos sempre tem uma coisa por trás, eles sempre têm um interesse, né? Eles nunca são só bondade, né? Até porque, nós já falamos aqui algumas vezes, Machado é super pessimista em relação à humanidade, certo? Super pessimista em relação ao homem. De todos os contos, o que fica mais claro isso, os dois que ficam mais claros, esse é muito, muito claro, o pessimismo em relação ao homem, e a Igreja do Diabo é o mais claro de todos, né, em relação a esse pessimismo em relação ao homem. Tá certo? Então, você tem primeiro essa relação do pai contra a mãe, e a outra relação que o Eduardo estava falando aí, e sacou muito bem isso, que é a seguinte ideia. A ideia de um pai que quer manter a sua criança e a ideia de uma mãe que quer ter a sua criança, que também quer manter a sua criança. Certo? Olha só, do que você está falando, Al? Espero que vocês tenham lido o conto, né? Porque o que vai acontecer? A história, primeiro, né? Se você não conhece o Machado, gente, você começa lendo esse conto e você vai ficando meio aziado, você vai ficando meio assim, que trem estranho, não estou entendendo o que esse cara está falando, né? Porque ele começa a narrar no início do texto, lembrando que esse conto é de 1906, então esse conto pertence já à maturidade literária absoluta, né? As obras-primas do Machado já tinham sido publicadas, né? Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro, né? Todos esses, Missa do Galo, né? Todos já tinham sido publicados. O Alienista, esse Pai contra a Mãe, do Igreja do Diabo, eu vou falar depois, tá? Vai lá. Aí,
esse aqui é de 1906. Machado morreu em 1908, certo? Então, é uma obra que é um conto já da alta maturidade dele, já mais para o final da vida mesmo, certo? Então, todas as características que ele foi desenvolvendo ao longo das décadas estão afloradíssimas aqui. E, particularmente, a ironia e o pessimismo estão muito presentes em Pai contra Mãe. Então, ele começa, porque a história se passa ainda na época da escravidão, né? Mas para o fim da escravidão ali e tal. E ele começa a falar a respeito de alguns aparelhos que não são mais hoje utilizados. Hoje, né, depois que a escravidão passou, certo? E ele falando, né, dos aparelhos, né, dos negócios, dos freios, dos negócios que mobilizavam ou que prendiam pelo pescoço, né, os escravos e tudo mais. E ele começa a fazer um relato, uma descrição desses aparelhos, e ele começa a dizer que aqueles aparelhos, né, eles eram necessários para manter a ordem. E você fica por um instante questionando se ele não está defendendo a escravidão de alguma maneira, ou relativizando a escravidão. Só que ele vai começando a falar essas coisas, ele diz, né, eu coloquei, começa com um comentário polêmico sobre a necessidade do grotesco e do cruel na obtenção da ordem social e humana, né? Só que ele começa a fazer isso, né, como se estivesse se apropriando do discurso da própria sociedade para justificar a escravidão, certo? Só que ele vai levando isso, né, para um patamar de bizarrice que aí você começa a entender que ele está, obviamente, ironizando. E aí fica muito interessante, porque ele se apropria do discurso da sociedade escravista para justificar as torturas e o aprisionamento dos homens negros e das mulheres negras, certo? E só que, ao se apropriar desse discurso, ele começa a distorcê-lo e a exagerá-lo, ao ponto de mostrar o ridículo desse discurso que justifica a escravidão. Certo? Então, né? Quer dizer, é aquela hora em que você percebe, mas o que ele está falando? Ele está tentando justificar de alguma maneira essa tortura aos escravos, né? Só que aí depois ele começa a falar, né, deixar muito clara a ideia da mercantilização daqueles seres humanos. Certo? E ele, né, bota a cereja do bolo nessa ironia num momento, numa frase maravilhosa. Porque aí ele está falando dessas questões e que por conta desses escravos que fugiam, você tinha um mercado, né, de profissões, de ocupações, né, que era o mercado dos captores, né, dos capturadores, dos caçadores de periquitos, né, de escravos fugidos. Isso quando os escravos, quando a maioria dos escravos vivia nas fazendas, né, naquela coisa dos canaviais e depois dos cafés, dos cafezais, quando a gente tinha isso, na verdade, na maioria das vezes, você tinha esses caras que iam atrás dos escravos fugidos, inclusive atrás de tentar achar os quilombos e tudo mais, que eram os capitães do mato, é o capitão do mato. Só que o capitão do mato na cidade não é mais capitão do mato. Então, era essa categoria aí que o Cândido, né, essa figura cujo nome, né, a gente comentou ontem, eu não sei se alguém teve a curiosidade de pesquisar, daqui a pouco eu vou perguntar, certo? Esse cara que nunca teve exatamente um ofício ou nunca quis ter uma profissão de verdade, ele acha que essa coisa de ter uma profissão o deixa preso a uma só coisa, tal. Então ele é aquele sujeito que vai que vai pular de galho em galho e por isso ele não tem estabilidade financeira. E como ele é um homem forte, um homem robusto, ele vê nessa chance de ser um caçador de escravos fugidos uma oportunidade. E ele, então, vai virar isso. E durante os primeiros momentos, os primeiros meses, isso vai render a ele muito dinheiro, né?
capturar escravos fugidos, né, vai trazer recompensas, e isso vai ser legal. Só que vai começar a rolar uma concorrência. E no meio dessa concorrência, o mercado vai entrar em baixa. E vai ser exatamente nesse momento que a Clara vai ficar grávida, certo? E eu estava falando da questão, para completar o raciocínio da ironia. Quando que você percebe que todo aquele relato meio bizarro, falando da tortura, da crueldade como forma de garantir a ordem, quando você percebe que aquilo é definitivamente ironia? Quando, ao fazer esse processo de mercantilização, você vai falar que esses caras, eles então capturavam, né, os escravos fugidos, e muitas vezes os donos dos escravos não, né, machucavam seus escravos. Né? Às vezes o escravo conseguia sair dessa fuga apenas com uma repreensão, né? sem dores físicas. E aí o Machado vai e comenta, afinal, cadê que ele coloca aqui? Afinal, o dinheiro também doía. Olha aqui, velho, né? Então, por que que esses senhores de escravo, esses donos de escravo, muitas vezes não batiam, não torturavam, não davam chibatadas, né? Não aprisionavam de forma torturante os escravos que eram recuperados? Porque eles viam aqueles escravos como mercadoria. E machucar esse escravo era danificar a mercadoria. E o dinheiro dói, né? Não dói talvez da mesma forma que dói as chibatadas nas costas do escravo, mas dói no bolso, né? Então não vou bater para danificar a minha mercadoria. Machado, ao fazer esse comentário, gente, mostra a mesquinhez da sociedade da época e evidencia que todo o comentário que ele tinha feito anteriormente é pura ironia, né? E uma crítica à sociedade escravista. Tá certo? Então, beleza. E aí, no desdobrar da ação, você já sabe, né? A grana fica curta, Clara está grávida, certo? E, né, começa-se a pensar na necessidade real, certo? A partir da voz da tia Mônica, que vai ser quem primeiro vai alertá-los disso aí, certo? Da necessidade de ter que dar essa criança, né? De dar essa criança e colocá-la na roda, né? Fala-se dessa roda algumas vezes no conto, né? Essa roda é a roda dos enjeitados. Gente, isso realmente existia, tá? Como o Rio de Janeiro era a cidade mais urbana, né, e que tinha mais gente no Brasil, então isso particularmente era uma característica das casas de abandono ou dos orfanatos do Rio de Janeiro. Que consistia a roda dos enjeitados? A menina tinha lá uma criança que, assim, né, obviamente que fazer aborto na época era muito complicado, certo? Então, muitas vezes a mulher escondia a gravidez, como se fosse uma gravidez indesejada, uma gravidez proibida, né? Enfim, né? E quando a criança nascia, né, ela colocava essa criança, ou alguém colocava essa criança, na roda dos enjeitados. O que era a roda dos enjeitados? Sabe esses negócios esse negócio de distribuidora de bebida, que tem um negócio que roda e aí vem, né, a bebida na hora que você roda o negócio? É aquilo. Botava-se a criança ali dentro dessa roda, rodava-se a roda para a criança. Isso estava onde? Na porta dos orfanatos. Então, por que havia a roda dos enjeitados? Para que a pessoa que quisesse dar à criança não tivesse que se identificar. Então, às vezes, na calada da noite, né, ia lá a mãe ou alguém levar esse bebê, colocar dentro dessa roda, rodava a roda, né, e a criança ficava lá dentro da roda, virada para dentro do prédio do orfanato, né, para que, assim que alguém visse, né, acolhesse aquela criança, que a partir de então seria um órfão ou uma órfã. Tá certo? Isso era comum. E isso era comum, né? Era comum exatamente por quê? Porque você tinha uma situação de uma sociedade muito moralista, né? Então, as mulheres que porventura
não casadas, ou ainda muito jovens, ou prometidas em casamento para outros homens e que ficavam grávidas, certo? Ou já comprometidas, né? E que acabam, de repente, ficando grávidas em um adultério. Mas isso aí, geralmente, as mulheres que cometiam adultério, né? Elas falavam que o filho era do marido, né? Ninguém desconfiava. Olha o Dom Casmurro aí, né? É, então, como era uma sociedade que vigiava muito isso, principalmente porque se falar da mulher, né? O problema não era o homem que engravidou, o problema era a mulher que ficou grávida. Então, a roda dos enjeitados era uma prática, certo? Para não identificar essa mulher que está dando essa criança, certo? E, mais de uma vez, né, por fim, diante da situação em que eles se encontram, né, a criança nasce, as dificuldades estão, né, plenas, ele não está conseguindo emprego, ele não está conseguindo dinheiro, certo? Quem está sustentando a casa praticamente é a costura da Clara, com a ajuda ali da tia Mônica, mas não está sendo suficiente. Então ele finalmente concorda em levar a criança. Aí ele fica sabendo de uma recompensa de 100 mil réis, 100 mil réis, né, para uma escrava fugida. Ele tenta achar essa escrava fugida, ele usa todas as técnicas, todas as estratégias dele e não consegue achar essa escrava fugida, certo? E por fim, então ele desiste e então ele pega a criança, né, e vai levar para a roda dos enjeitados, certo? Ele, pai, vai levar, certo? E no caminho ele avista, né, uma pessoa que cumpria perfeitamente a descrição, cabia perfeitamente na descrição que tinha sido feita nos anúncios de jornais. Vale lembrar que a essa época você não tinha fotografia nos jornais ainda. Então, as descrições eram feitas, né, baseadas ali em todos os traços possíveis e imagináveis, né, reconhecíveis na pessoa. Certo? Obviamente que você poderia ter, em alguns momentos, algum tipo de engano, né? Beleza. Mas não era um engano. Quando o Cândido vê, né, a mulher, ele pede para um comerciante para vigiar a criança, ele pega a criança, né, para esse comerciante e sai correndo maluco atrás dessa mulher até encontrá-la. E ele a encontra, certo? E ele a aprisiona. E essa mulher está grávida. Ela pede, pelo amor de Deus, né, que ele não a leve de volta, que ela está grávida, que tudo que ela quer na vida é ter o filho dela e tal, não sei o quê. Ali se estabelece, né, mais uma vez, o conflito pai contra mãe. Né? O pai só vai conseguir manter o filho se ele aprisionar essa mulher. E essa mulher só vai conseguir ter o filho se não for aprisionada por esse homem. Né? Então, o pai contra a mãe. Certo? Nossa, e ali quer dizer, né, é quase que o instinto falando mais alto que qualquer outra coisa, né? Eu tinha lido uma análise falando uma coisa com a qual eu não concordo muito, não. O Cândido, falam que o Cândido, ele trata a situação da mulher que está grávida, o aprisionamento dela, com total frieza, mostrando como as pessoas são frias. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. O que eu acho que acontece, né, com o Cândido ali é que a condição de pai dele vai falar acima de qualquer outra questão ética, de qualquer outra questão, né, racional. Ali é o instinto paterno se sobrepondo a qualquer racionalidade que pudesse haver e a qualquer instinto de sensibilidade. Não deixa de ser uma crítica, certo? Porque ele vai pensar nele, ele vai pensar nele como pai. Ele não vai, né, ter sensibilidade naquele momento para priorizar a situação dessa mulher como mãe. Mas não quer dizer que ele não estava nem aí. Tanto que ele, por um momento, ele se incomoda quando ele vê o que vai acontecer com ela, né? Quando ele finalmente entrega para o dono e ela começa a passar mal. Eu entendo que ele queria ficar com o filho dele, mas de qualquer forma o filho dele viveria, só que longe dele. Ele sabia que estava sentenciando o filho da escrava à morte.
Com certeza. Ele sabia que na verdade, o que vai acontecer? Na hora dessa captura, dessa situação de estresse, tal, a mulher vai abortar, né? Ele vai chegar a ver o começo desse processo ali e aí ele vai embora. O fato dele também ir embora nesse momento ali, a pessoa pode pensar, indiferença, tal, não sei o quê, mas talvez ele não queira ter que enfrentar aquela situação, porque ele provocou aquela situação, certo? E ele não pode deixar, naquele momento, que uma situação dramática se sobreponha ao objetivo dele ao ter feito o que ele fez, certo? Que era ter de volta o filho, certo? Colocaram aí a ideia de que o filho dele sobreviveria, tal, né? A Sofia colocou. Sim, o ser humano é egoísta. Ele não quer o filho dele vivo longe dele. Ele quer o filho dele com ele. Ele quer ser o pai. Ele não quer ser alguém que gerou alguém que ele não vai poder ajudar a criar, que ele não vai poder educar, que ele não vai poder ver crescer. O ser humano é egoísta. Paternidade e a maternidade, gente, são, a princípio, né, de acordo com Freud, egoístas. A gente quer ver nos nossos filhos, né, a gente. Tá certo? Ele não podia ir atrás do filho depois? Pois é. Não, ele não ia. Gente, ele vivia disso. Ele vivia de capturar escravos fugidos. Certo? Então, para ele, isso não era um drama. O drama se estabelece quando ele percebe que ela está grávida e que ela vai abortar. O drama se estabelece aí. Agora, no fato de capturar, isso aí era normal para ele. Certo? Mas mesmo havendo essa situação dramática, não é suficiente para que ele se demova do seu objetivo, que é continuar ou realmente ser pai. Né? E aí ele vai buscar a criança de volta. Você disse, mas ele não podia ir atrás do filho depois? Não, mas ele não podia dar o filho para a roda e depois ir atrás? Não, ele não queria isso. Aí que tá. Dar o filho para a roda, né, era abrir mão da paternidade dele. Isso nem passava pela cabeça dele. A única coisa que faria ele não ele dar a criança, que ele estava indo para a roda para dar a criança, seria a questão de não conseguir alimentar essa criança, certo? Né? O resto é o resto, certo? Então, ao mesmo tempo é um gesto de amor e ao mesmo tempo é um gesto de egoísmo e de frieza com o próximo, certo? E interessante a ambiguidade, novamente, da personagem da tia Mônica, porque a tia Mônica vai receber de braços abertos a criança, a sobrinha, o sobrinho neto, né, de volta, né? Vai de braços abertos. Por quê? Porque ela vai ver já na mão do Cândido duas notas de 50 mil contos de réis. Então, ali a comida de todo mundo está garantida. É interessante, esses personagens secundários do Machado, né? Quer dizer, a tia Mônica, ela preocupa com a família, ela preocupa, mas até que ponto ela não está preocupada só com o dela também, tá certo? Machado sempre vai deixar essa coisa, né, implícita, o quanto as pessoas agem, na verdade, por puro egoísmo, tá certo? Então, é trágico, né? Esse conto é uma tragédia social, certo? É uma tragédia social, né? A partir do momento em que você vai ter essa situação em que um pai vai abrir mão de qualquer humanidade em relação ao outro e capturar uma mulher prestes a ter uma criança, provocando o seu aborto, com a intenção de, né, para que se possa conseguir se manter na condição de pai numa situação social e econômica que não lhe é favorável. E aí você entende a ironia, inclusive, do nome do Cândido, né? Gente, quem olhou Cândido? De onde vem esse nome? Alguém? Ninguém. Oh, Voltaire, exatamente, gente. É o Cândido do Cândido, Perico e Ana Clara perguntaram aqui se é por causa do Voltaire, né? Exatamente, né? O que que acontece em Cândido de Voltaire? Gente, Cândido, o personagem, né, da obra Cândido, ele é um otimista quase bobo. E o Voltaire vai utilizar isso de uma forma satírica.
ele vai criticar esse excesso de bondade, esse excesso de otimismo, né? E que era uma crítica ao estado de espírito da época. Por quê? Porque na época do iluminismo, a grande maioria das pessoas acreditava que estavam vivendo ali o melhor momento da história da humanidade. E, em muitos aspectos, estavam, certo? Né? Com a ideia do racionalismo e tal. O Voltaire vai ser um iluminista, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser um crítico da sociedade. Então, esse excesso de otimismo, esse excesso de, nossa, veja como nós vivemos o melhor momento da nossa vida, e aí você coloca o Machado colocando esse personagem como Cândido. Um personagem que vai ter que fazer esse tipo de escolha para conseguir manter a sua família, né? No momento em que supostamente estaríamos vivendo o melhor da sociedade, né? As pessoas, as cidades crescendo, as pessoas com dinheiro, com trabalho, né? Talalá, talalá. Então, aqui, gente, critica-se a sociedade, critica-se a estrutura social, critica-se a necessidade de dinheiro para que a gente precise sobreviver, sabe? Então, você tem todas aquela situação de ironia em relação a esse Cândido, que supostamente seria a figura, né, a figura análoga ao Cândido de Voltaire, e que, na verdade, né, é um cara feliz e que acha que vivemos o melhor momento, e de repente esse cara está literalmente fazendo, né, uma mãe perder a criança para poder manter o seu filho. Então, uma ironia a esse otimismo à sociedade moderna da segunda metade do século XIX. Tá certo? Então, ele vai aproveitar-se de uma obra de 100 anos antes, né, de 100 anos antes do iluminismo, né, para criticar a sociedade, né, urbana, que começa a ser urbana, escravista, né, do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Tá certo? A última frase, deixa eu ver aqui só rapidinho. Gente, é difícil demais conseguir manter o cronograma, pelo amor de Deus. Ainda mais com Machado de Assis. Eu marquei ali um momento super interessante do conto em que você vai ter uma mistura de vozes, que é a tia Mônica e o Cândido falando misturado, né? Como se fosse um fluxo de pensamento, aquela confusão que se abatia sobre os dois diante da falta de dinheiro. Ave Maria! Nossa, isso aqui é a pá de cal do negócio, né? A ironia amarga. É a ideia que vai, inclusive, fechar. O que foi? Não sei o que achar dessa última frase, achei pesado. Ela é muito pesada, né? Nem todas as crianças vingam. Mas é a ironia aqui, né? É a ironia pessimista, tipicamente machadiana, certo? É a ironia pessimista, tipo assim, olha o nível de frieza, né? Obrigado, Everton. A aula acaba com isso. Olha o nível de frieza, né, com que a sociedade vai, na verdade, isso é o Cândido justificando para ele mesmo. Nem todas as crianças vingam, certo? Nem todas as crianças vingam, tá certo? Ou seja, o mundo é cruel, certo? Beleza? Então, né, presta atenção nisso então, tá, gente? Nós temos aqui uma tragédia social marcada por uma crítica, né, irônica e pessimista ao homem e à sociedade. Tá certo? Deixa eu pelo menos começar a Igreja do Diabo. Eu não acredito numa coisa dessa. Eu vou relaxar. Eu vou relaxar, a gente vai fazendo a coisa, né? Ah, não estamos tão atrasados, estamos até bonitinho, né? Estamos seguindo o nosso cronograma, por incrível que pareça, estamos conseguindo seguir nosso cronograma. Mas talvez aí a gente vai ficar uma aula atrasada em relação à programação de maio, porque,
né? A sabatina só vai poder ser na semana que vem, para a alegria de alguns, né? Uhum. Ó, vou começar, então, só falando aqui a Igreja do Diabo, né? A construção do conto, gente, para que você entenda, né, o nível de complexidade desse conto. Primeira coisa é a seguinte, o conto, maneira de chamar de poema, o conto é de 1884, pertence a um livro chamado História Sem Data, né? 1884 foi um ano em que o Machado publicou muitos contos, inclusive Conto de Escola é de 1884, A Cartomante é de 1884, certo? A Igreja do Diabo também. Certo. E, basicamente, o que você tem na estrutura do conto a Igreja do Diabo? Você tem um conto dividido em 4 capítulos. Isso não é muito comum. Geralmente, contos não têm divisão por capítulo. Mas nesse aqui tem, para nortear o momento em que as etapas pelas quais o diabo vai passar nessa sua empreitada de, né, montar, de fundar uma igreja para si, né? Então você tem a primeira parte, que é de uma ideia mirífica, né? O que é mirífica? Magnífica, esplêndida, extraordinária, que é a ideia do diabo de o quê? De fundar a sua própria igreja. 2, entre Deus e o diabo, vai ser quando você vai ter o embate entre Deus e o diabo, quando o diabo vai lá para o céu para avisar para Deus que vai abrir uma igreja, né, e tudo mais. E começa a ter aquelas questões relacionadas ao que seria essa igreja do diabo. A boa nova, a terceira parte é a boa nova aos homens. A boa nova aos homens vai ser quando as pessoas vão começar a perceber que podem agora ir para uma igreja em que as coisas que antes eram proibidas são completamente permitidas e são, inclusive, incentivadas, certo? E, né, a quarta parte, que são franjas e franjas, né? Aqui tem uma metáfora sobre as franjas de algodão e as franjas de seda, né? Para falar muito do valor e do caráter e da verdade dos seres humanos, tá certo? Bom, então, na próxima aula, a gente vai fazer o Igreja do Diabo. Eu vou me estabelecer para mim mesmo, enquanto pessoa humana, eu vou estabelecer que a gente vai fazer o Igreja do Diabo em 25 minutos, certo? Isso significa, no máximo, isso significa que a gente vai ter aí pelo menos uns 15 minutos para começar a sabatina na semana que vem, na quinta-feira, e continuá-la na sexta-feira. Na sexta-feira, eu termino a sabatina e começo a falar de naturalismo, tá certo? Para você que estava achando que tinha pouco tempo para ver o Bom Crioulo, acabou de ter uma boa notícia. Você provavelmente vai ter uma semana a mais para o Bom Crioulo. Lembrando que Bom Crioulo, gente, é um livro curto, tá? É um livro pequeno. Então, é um livro que você consegue ler de boa em uma semana, tá bom? Tá? Então, foco no Bom Crioulo, né? E foco na sabatina. Semana que vem a gente volta. Agora eu vou levar o Roberto para passear. Tá bom? Liga o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Tchau, tchau, meus queridos. Tchau, tchau. Bom final de semana, né? E a gente se fala na semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.